No Justiça para Todos de hoje, você vai acompanhar o que aconteceu no último dia da terceira edição do Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, FONACRI, organizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, em Brasília. No programa passado, nós falamos sobre compliance, devedor contumaz e questões contemporâneas da regulação de infraestrutura. Hoje vamos falar sobre o Poder Judiciário, agências reguladoras e liberdade econômica. Destaque também para os grupos de trabalho e enunciados elaborados e aprovados durante o terceiro FONACRI. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. No Momento Cidadão de hoje, vamos falar sobre sigilo bancário. O sigilo de dados, dentro do qual está o sigilo bancário, ele está previsto no artigo 5º da Constituição e, inclusive, é cláusula pétrea, ele não pode ser modificado. O artigo 5º só pode ser modificado com outra Constituição, não pode ser feita modificação de nenhuma outra forma. E o sigilo de dados, dentro do qual está o sigilo bancário, está ali, né? E por que ele é importante, né? Não só o segredo, como eu disse no início da história, a partir do sigilo bancário, ou então da sua quebra, você pode descobrir questões da intimidade da pessoa. E a intimidade também tem tônus constitucional, conforme prescreve o artigo 5º, né? E quando você atenta à intimidade da pessoa, você poderá descobrir que a pessoa é altruísta, ou então que a pessoa tem determinados vícios, ou então que a pessoa tem um determinado patrimônio que ela não gostaria que ninguém soubesse, né? Então, para regular isso, inclusive foi editada a Lei Complementar 105, em 2001, né, que trata do que pode, o que não pode, do que pode ser revelado, o que não pode, se pode, só pode com autorização judicial, ou se for dentro de uma atuação bancária de regulador do sistema do Banco Central, com algumas limitações. Então, essa lei veio para regular uma garantia constitucional que tem, como eu disse, a intenção de proteger essas duas garantias, o segredo, a garantia ao sigilo de dados e da intimidade, mas especialmente da intimidade, da preservação da privacidade, da intimidade das pessoas. É lógico que as pessoas não podem se valer do sigilo bancário para cometer crimes, mas essa lei, a própria lei estabelece, ela cria os mecanismos para que, no caso de ocorrência de crimes, o sigilo poder ser mitigado. Então, a partir da evidência de crimes, vai-se ao judiciário, o judiciário, então, determina a quebra do sigilo e o sigilo, então, é revelado, né? Então, a importância dele repetindo, mais uma vez, a preservação da intimidade, da privacidade, das relações entre as pessoas, né? E sem o qual, provavelmente, a sociedade não teria alcançado o nível de desenvolvimento civilizatório que alcançou. No penúltimo painel do FONACRI, Poder Judiciário e Agências Reguladoras, Desafios e Experiências, foi debatido o controle judicial, regulação responsiva e a importância da implantação de varas federais especializadas em concorrência e comércio internacional. Veja só. Nos programas anteriores, você viu alguns dos debates do terceiro FONACRI, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, que ocorreu em Brasília. Especialistas trataram de acordos de leniência, compliance, devedor contumaz e questões contemporâneas da regulação de infraestrutura. O penúltimo painel de debates foi sobre o Poder Judiciário e as agências reguladoras. Dizer da satisfação de aqui me encontrar e de
fazer um elogio pela ideia da realização do evento, no sentido de fazer com que o judiciário interaja com outros segmentos para essa difícil missão do controle da atividade regulatória. O que dizer do controle judicial? O representante da Fundação Getúlio Vargas falou das fases do controle judicial na administração pública e, com base nessa análise evolutiva, colocou em questão a situação hoje. Esse primeiro período é marcado por um controle judicial cada vez mais amplo e cada vez mais intenso sobre a administração pública brasileira. Há, portanto, um progressivo avanço do controle judicial sobre a administração pública. Neste primeiro período, a ideia de elementos do ato administrativo, que é muito marcante para os países de tradição civilista, possibilitou que o avanço do controle judicial se desse de forma gradual. Qual é a consequência esperada para essa virada pragmatista do direito administrativo para o controle judicial da administração pública? O que é que vai mudar? O que é que a gente pode esperar que vai mudar? Eu acho que, fundamentalmente, o que deve mudar é uma visão menos idealizada dos controladores públicos. Essa visão menos idealizada vai tender a revelar e destacar os custos e eventuais problemas da intervenção do controlador. Você já ouviu falar em regulação responsiva? A especialista definiu, explicou como ocorre e relacionou o tema à atuação do judiciário. A teoria surge como meio do caminho, como mais uma ferramenta aqui na caixa da administração pública para poder fazer um diálogo entre a administração, o regulador e os regulados. Com a adoção de uma regulação responsiva, é que diminua o número de casos, já que a ideia é que tenha um incentivo do agente virtuoso que ele cumpra. Então, isso é relevante para o judiciário, porque acaba, se funcionar a regulação responsiva, claro, você acaba tendo um número menor de casos, e os casos que chegam são realmente de litígios e de algo relevante que teve algum problema. Porque se até então estava funcionando muito bem toda a discussão consensual, é porque realmente teve algum problema muito sério para chegar ao judiciário, que vai conseguir focar em algo importante e não ser uma continuação do processo sancionatório de uma agência reguladora. O advogado Francisco Negrão focou a fala na especialização dos tribunais regionais federais do Brasil em concorrência e regulação. Ele citou um dos TRFs que já vive essa realidade e comentou que vale a pena investir nesse tipo de prática. De fato, nós vimos publicamente os avanços do TRF2. Nós não sabemos exatamente qual é o status dos demais TRFs sobre o tema. Isso seria interessante saber, discutir, debater. Não é uma obrigação a especialização. É possível que algumas regiões optem pela não especialização. Seria interessante para a comunidade jurídica saber como isso está nesses outros locais. Um penúltimo ponto muito relevante há alguma discussão entre os TRFs sobre a matéria? Pelo que nós apuramos, não. E isso é uma pena. Eu acho que seria desejável uma troca de experiências entre os TRFs com o TRF2, porque isso pode levar a um aprendizado das dificuldades encontradas pelo próprio TRF2 e na maior eficiência na implementação, eventualmente, das varas especializadas não exclusivas, além de se adotar, eventualmente, um padrão de desenho institucional e de regras de transição que pode ser único e mínimo para o país. Será que a participação da sociedade tem sido efetiva na administração pública? Como exemplo, Gabriel Dias falou das audiências públicas no Brasil. A administração brasileira, com raras exceções, é ainda muito avessa à participação democrática. O judiciário é o último bastião da democracia. Ora, consultas públicas que cada vez mais avultam o nosso ordenamento são recorrentemente feitas pro forma, de modo absolutamente antidemocrático. Consulta pública, como agora essa, excepcionalmente importante para o Brasil, do frete, em que cada participante tem 2 minutos e meio para falar. Como é possível ouvir
à sociedade como é possível não ser controlado nesse tipo de ato. O debate foi todo em torno da atuação do Poder Judiciário, né, e o seu controle em relação às agências reguladoras. Então, o debate foi em torno disso, os limites dessa atuação, como é que as agências podem também atuar para que as ações não cheguem no Poder Judiciário, uma forma também de regulação responsiva, né, onde os próprios agências tentariam resolver a questão com as partes para que isso não chegasse no Poder Judiciário. Foram temas de elevada importância para a sociedade e de temas que mostram desafios novos do Poder Judiciário em face da realidade econômico-social do país. Daqui a pouco, liberdade econômica foi o assunto debatido no último painel do FONACRI. Não saia daí. No último painel do terceiro Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, FONACRI, foi discutida a liberdade econômica. Os painelistas analisaram a medida provisória 881 de 2019 e trouxeram reflexões e análises em torno do tema. Acompanhe. O último painel do terceiro Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação foi sobre liberdade econômica. Este é o assunto da medida provisória 881 de 2019, de autoria da Presidência da República. A professora da Universidade de Brasília, Amanda Flávio de Oliveira, inclusive, fez a apresentação e uma espécie de análise da MP. A MP da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, como todos sabem, tem causado algum debate, bastante, para falar a verdade, bastante debate ultimamente, seja pontual o debate, aquele debate que diz respeito às suas regras mais pontuais, seja um debate mais geral no que concerne à sua própria existência. Amanda foi contrária às críticas de que a medida provisória fere a Constituição Federal de 1988. Ao que me parece, se nós analisarmos a Constituição de 88, a gente tem três formas de analisar a atuação do Estado no domínio econômico da Constituição de 88. A primeira forma é nós analisarmos o movimento constitucional econômico que conduziu à Constituição de 88. Então, se nós observarmos as constituições brasileiras, desde a primeira até a atual, do ponto de vista econômico, nós vamos ver claramente que, embora tivéssemos em 1824 e 1891 constituições liberais, elas são liberais, o trato econômico nessas duas constituições é liberal. De lá para cá, o que a gente analisa, o que a gente verifica com o rompimento da ideia do liberalismo clássico presente nas primeiras constituições, é um movimento pendular que ora nos leva a mais Estado, ora a menos Estado no domínio econômico. É um movimento pendular que, na verdade, se alinha ao movimento pendular que ocorre em um contexto global, inclusive, ao longo do século que terminou e o atual. Então, esse movimento nos mostra que, se a gente for comparar o texto constitucional de 88, que está no título 7 da Constituição, mas que também está em outros dispositivos constitucionais, se a gente for olhar o trato econômico na Constituição de 88, em comparação com a sua antecessora, que é a Constituição de 67, com a emenda de 69, me parece bastante claro que a gente está no movimento de recuo do Estado nesse balanço. A gente está num movimento de recuo, sendo a Constituição anterior muito mais autoritária do que a atual.
O evento, que deu espaço a tantas instituições públicas e privadas, garantiu também a presença da Infraero, empresa pública nacional que atua no setor aeroportuário, para expor o que pensa sobre a liberdade econômica. Ao fim e ao cabo, o que se procura desse evento é extrair um resultado positivo em relação à judicialização de regulação e concorrência. A gente sabe que é um tema extremamente relevante, porque a regulação e concorrência, a concorrência que se espraia por todos os mercados e a regulação, ela se dá em mercados muito sensíveis para a atividade econômica, serviços públicos cujos princípios de continuidade, impessoalidade, dentre outros, são extremamente relevantes. E, nesse sentido, tudo aquilo que puder incorporar uma judicialização mais sólida, mais robusta e mais efetiva para a sociedade é relevante. Daí a lógica desse evento do FONACRI tomar uma dimensão para muito além do que é discutido aqui e os princípios que são trazidos. Gilvandro também opinou sobre a medida provisória 881. O arquivo da Infraero em Recife, onde vocês podem ver ali, eu fiz questão de tirar essa foto para dimensionar o impacto que isso pode trazer de melhoria para as empresas se a gente observa as vicissitudes dessa medida provisória. Controle de frequência de empregados, aquilo que eu disse que tinha que ficar por 95 anos. Processos em curso, pasta funcional. Isso tudo nos traz um custo de climatização, porque se não houver climatização, isso vai deteriorar o papel. Então, eu pago 37, 38 mil reais de energia para condicionar um papel cuja utilização é absolutamente eventual e mais do que isso, e que poderia estar sendo tratado de uma forma mais fácil, digitalizado, com a fidedignidade que aquele documento é legítimo, porque ninguém vai forjar aquele documento. A juíza federal Sandra Chalur, que presidiu a mesa, fez algumas indagações. A primeira indagação que eu faria é se no corpo da medida provisória, se a medida provisória 881, ao invés de instituir não tivesse simplesmente tratado da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e análise do impacto regulatório, se não tivesse simplesmente parado por aí, ao invés de ter trazido uma série de outros temas à baila à questão. A MP acabou colando com a ideia de declaração de liberdade econômica, mas, assim, pelo menos o que eu acompanhei desde o começo, não era exclusivamente declarar direitos o objetivo. O objetivo era não apenas declarar direitos, reavivando, na verdade, princípios que me parece que já estão no ordenamento jurídico de alguma maneira, mas de alguma forma, concretizar isso, dando diretrizes muito inequívocas para o administrador, o regulador. Então, me parece que desde o começo, não posso falar pelo governo, mas me parece que desde o começo o propósito era esse mesmo. Era o de reafirmar princípios gerais e especializar, dizendo, olha, isso daqui não pode. A juíza federal Sandra Chalur é especialista no tema do FONACRI. Regulação e concorrência fazem parte do dia a dia da magistrada. Eu sou juíza da 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a qual ela é especializada em direito da concorrência e comércio internacional. Então, as ações de concorrência no Rio de Janeiro são distribuídas ou para a 29ª Vara ou para a 16ª Vara Federal. E é um tema muito importante, a especialização, porque ela faz com que o magistrado ele possa se aprofundar mais na matéria, ele possa dar uma atenção especial a esses assuntos, especialmente pela repetição de casos, faz com que o magistrado estude mais aprofundadamente aquela matéria, obviamente agregando conhecimento e podendo decidir com um pouco mais de cuidado a respeito desses temas. Para ela, a participação no evento e a oportunidade de presidir a mesa permitiram associar as informações sobre vários aspectos de várias instituições ao trabalho desempenhado no Tribunal Regional Federal na 2ª Região. Maravilhoso, fantástico, o nível dos debatedores excelentes e é importantíssimo que o evento continue. Depois do intervalo, grupos de trabalho se reúnem para formular sugestões para a melhoria da efetividade da Justiça Federal. Voltamos já.
Grupos de trabalho se reuniram para formular sugestões de enunciados para a melhoria da efetividade da Justiça Federal. Os enunciados, recomendações administrativas e material técnico que orientam a magistratura federal serão encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e aos tribunais regionais federais. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, quando realiza os fóruns, busca diversificar as atividades. E foi assim na terceira edição do FONACRE, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação. A última parte foi dedicada aos grupos de trabalho. Nos eventos da JUF, a gente sempre procura trazer pontos de vista variados, né, e não apenas trazer discussões teóricas. Nós queremos conclusões, o mundo de hoje exige isso. Então nós nos reunimos, nós realizamos discussões práticas e normalmente publicamos enunciados a respeito das conclusões alcançadas no FONACRE. Um dos grupos tratou do devedor contumaz. Esse grupo que eu vou coordenar é sobre devedor contumaz, que também é um tema que está na discussão dos fóruns desde a primeira edição e representa, na verdade, um dos primeiros temas que foram debatidos, que foi debatido nesse fórum de regulação e concorrência. Outra equipe teve como foco a regulação e as agências reguladoras. Agora que é a parte mais profícua do encontro, né? Agora que nós vamos ali debater entre nós juízes, com os advogados, com os representantes dessas entidades todas, e é da onde sai realmente a questão mais produtiva do evento. E teve ainda um terceiro grupo que tratou de compliance e leniência. Então é importante haver essa oxigenação com as informações que são trazidas por vários representantes dos segmentos que atuam nessa área de regulação, de compliance, os acordos de leniência. Então, depois dessa ampla discussão, é importantíssimo que nós nos reunirmos, né, como de fato acontece, faz parte dessa metodologia da JUF, para que os resultados das palestras sejam debatidos e saiam sob a forma de um produto final. Ao final, houve sugestões de enunciados que foram levados à plenária para aprovação dos participantes. Os fóruns da JUF, eles têm cada vez mais saído de um formato de seminário para um formato de rede, no qual as pessoas e os juízes e juízas são conectados e, além de tudo, eles produzem informação ao final. Então, isso tudo fica consolidado e se transforma em diálogo nosso com os colegas que não vieram e com a sociedade civil. E por falar em enunciados, os que foram aprovados na segunda edição do FONACRE no ano passado em Campinas, São Paulo, viraram um livro. O lançamento não poderia ser numa oportunidade melhor, na terceira edição do Fórum. A ideia foi a de compilar textos que tratavam de assuntos discutidos no segundo FONACRE em Campinas. A associação discute temas regulatórios de concorrência já há muito tempo, porque a concorrência e a regulação de mercados, ela está no nosso dia a dia da atuação jurisdicional. Então, discuti-los nesse tipo de evento é algo extremamente natural e é muito bacana a gente trazer sempre pessoas de vários pontos de vista diferentes, de órgãos externos, do mercado, para discutir esses temas com os juízes federais, promovendo um debate sempre que é muito útil, que é muito rico e foi muito até fácil consolidá-los num livro, já que a qualidade dos debates foi enorme e a qualidade dos textos que está nessa compilação é muito grande também. Isso mesmo. Está tudo compilado na obra Poder Judiciário, Concorrência e Regulação, estudos sobre o Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação. Sim, esse registro é extremamente importante, principalmente porque nós estamos falando de assuntos de envergadura nacional. E muito provavelmente, muitos juízes que têm de lidar com assuntos como esse, muitas vezes não conseguem estar aqui presentes, mas eles vão ter acesso ao material, o fruto das discussões que são tomadas aqui dentro de um livro. Então isso é fundamental, um registro histórico importantíssimo para a comunidade jurídica. É imprescindível. Eu acho que não há como se discutir, se trocar impressões sem que haja uma compilação dessas ideias, né? Isso porque o alcance de um fórum ele é bastante restrito e com a publicação nós podemos alcançar muitos setores e muito mais magistrados. Então, imprescindível a iniciativa também muito bem feita.
Sim, ali trouxe o que há de mais moderno e o que há em matéria de teoria e doutrina. Então, é uma edição muito importante. Eu estou levando para presentear até meus colegas, porque a gente ali vai trazer uma série de discussões futuras. A terceira edição do Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação reuniu gente que entende do assunto e quer debater. Quer e precisa trocar experiências. Profissionais que reconhecem a importância em ouvir opiniões. A variedade de palestrantes permitiu uma ampliação do debate, que pode resultar em melhorias para a concorrência e a regulação no Brasil. Tenho certeza que a terceira edição do FONACRI repetirá o sucesso das edições anteriores e, portanto, desejo a todos vocês muito sucesso nessa tarefa, que ela é vital para o país. Então, o evento foi super interessante. Queria agradecer mais uma vez a organização pela oportunidade de participação. Que a gente possa contribuir com as conclusões, com as deliberações, tudo visando a isso, a construção de uma pauta, de uma agenda positiva para o país. Os magistrados federais têm uma altíssima qualificação e são preparados para enfrentar essa temática, que é uma temática do nosso dia a dia, em grande parte, sobretudo no que tange a atuação das agências reguladoras e do controle de atos, por exemplo, como acordos e uma série de coisas que foram abordadas aqui. Entretanto, a qualidade dos professores que vieram faz com que esses temas sejam puxados para a sua fronteira, para o limite do que há de mais novo, mais moderno, que tem sido debatido. Então, é uma atividade que a academia faz, por ser o seu mistério natural, mas que também precisa chegar até nós esse diálogo. E foi o que aconteceu nesse evento. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.